eu quero só conversar com vocês muito rapidamente, tá? Pra vocês terem um mínimo de noção, um mínimo de visão deste absurdo, tá? Que é o que acontece no Tibete, tá? O Tibete, gente, antes de ser libertado, ele era uma teocracia. Nessa teocracia, você tinha 95% da população tibetana em escravidão ou em servidão de gleba. Desses 5% que sobrava, você tinha monge, dono de terra e aristocrata. A lei tibetana falava que os monges, que os aristocratas, que os terratenentes valiam o seu próprio peso em ouro, enquanto um camponês, uma mulher ou um trabalhador valia seu próprio peso em palha. Uma das punições mais comuns, tá, para os crimes cometidos pelos escravos, pelos servos, e por crime ele desmaiou depois de trabalhar 10 horas, ele teve que parar de trabalhar porque ele estava morrendo de tifo, ele parou de trabalhar para defecar, era amputação, tá? Então uma boa parte da população tibetana tinha seus membros amputados. Esta capa aqui não é uma brincadeira, é uma foto histórica. Não apenas a pessoa tinha o seu membro amputado, como normalmente depois ela tinha que andar com o seu membro amputado amarrado ao corpo para que ficasse a lição. Eles também faziam isso com crianças. A servidão começava com os bebês. Os bebês dos servos nasciam servos, os bebês dos escravos nasciam escravos. Tá? Servidão e escravidão em chinês é muito próximo, mas tem uma diferença legal. Tá? E olha que bonito. Além disso, as punições para as crianças normalmente eram morte, porque a criança dava muito trabalho e tinha mais criança do que precisava, então eles matavam. Eles ficavam satisfeitos em matar? Não. Eles esfolavam as pessoas vivas e guardavam as suas peles como lembrança. Dentro das casas dos aristocratas, dentro dos templos dos monges, era comum achar peles humanas inteiras, tá? Tem a imagem, eu vou poupar você das imagens, tá? Eu só quero contar. Ai, João, que época que era isso? 1930, 1940, 1950, tá? Não apenas eles eram obrigados a trabalhar em campos, que eram basicamente campos de concentração, como eles eram trancados em quartos quando eles não estavam trabalhando, e esses quartos continuavam sem embaixo da latrina. Então, os aristocratas, os monges, os terratenentes defecavam e urinavam em cima dos trabalhadores escravizados trancados numa latrina, tá? Isso é o Tibete, tá? Então, quando você vê o pessoal da CIA defendendo o Tibete, é este Tibete que nós estamos falando aqui, tá? Bem, eles usavam muitos sacrifícios humanos, tá? Então você tem carta, por exemplo, do final do século XIX, falando que o Dalai Lama precisava de intestinos humanos, peles, sangue e crânios para celebrar o seu aniversário, tá? Esse era o tipo de barbaridade que nós estamos falando aqui. Quando a revolução chega e ela libera as terras no Tibete, as pessoas começam a receber título de propriedade das suas próprias terras pela primeira vez. Ainda hoje no Tibete,
nós temos os velhos, as pessoas de 70, 80 anos, que foram escravos. Essas pessoas viveram a escravidão, tá? Ai, João, mas isso tudo é documentado. Documentado, tá? O que acontece? Ai, mas os bebês não eram escravos, João. Você tá falando uma mentira. Sim, estou, né? Os bebês das mulheres que eram escravizadas, eles tinham que pagar um imposto. Esse imposto era maior do que 45 anos de trabalho. Se eles não pagassem esse imposto, o bebê já era registrado no nome do aristocrata, do terratenente ou do dono de terras. Então, né? Ah, tá. Então, legalmente, né, era assim que acontecia. Ah, que legal, né, cara? Que legal. Enfim, a partir do momento que entra o Partido Comunista, que nós vamos ter a libertação do Tibete, tá? Deste bizarro, dessa teocracia medieval bizarra que existia lá. Mas você pode ficar tranquilo, porque quando o Dalai Lama foge, tá, para poder evitar que ele fosse morto pelo povo, ele não fugiu sozinho, né? Ele fugiu levando 6.000 escravos para a Índia, né? Ele também levou um valor equivalente em valores atuais a 500 milhões de dólares. Ele tinha 8.000 quilos de ouro que ele levou com ele, tá? E aí essa cena nojenta que vocês viram do Dalai Lama era uma tradição. Por quê? Porque as crianças escravos eram muito comuns e as crianças escravos tinham função sexual, tá? A reforma de terra em Xinjiang, que é o Tibete, vai ser porque ele foge em 59 para a Índia, foge ajudado pela CIA, tá? E junto com a CIA, Dona Índia ajuda bastante também a tentar criar uma contra-revolução no Tibete, tá? Então isso aqui é um pouquinho de Tibete, só para vocês terem noção de o que a gente combate aqui, tá certo? Tá resumido aí, tá? O que é o rolê tibetano, porque a maioria das pessoas não sabe, tá? A maioria das pessoas não sabe. Tá? O Dalai Lama que fugiu para a Índia é o que está hoje? É ele mesmo, tá? É ele mesmo. Então, assim, sinto muito estragar a janta, tá? Mas é importante que as pessoas saibam, tá? O que era a teocracia tibetana, né? E aí depois eles fazem assim, liberte o Tibete dos comunistas mauzões, né? Bicho, a CIA não consegue ver um fascista ou um genocida sem pular, pegar no colo e tentar balançar e tomar pra si, tá? É isso. Enfim, né? Queria falar um pouco com vocês de Tibete, tá? Pra vocês saberem um pouco do que é o Tibete. Tá? Isso é o Tibete. Tá? Foi contra essa servidão de 95% da população, tá, que o Tibete foi libertado pela Revolução Chinesa. Gente, o budismo não tem a ver com as merdas que se fazem em nome do budismo. Você entende? Da mesma forma que Cristo tem um fandom que é foda, né? Tá? Então, assim, agora, ao mesmo tempo, uma coisa é a filosofia pura, elevada ali em cima, Maomé, Cristo, Buda. Outra coisa, meu irmão, é a verdade da praxis. É o que é religião institucionalizada. Tá? Uma coisa é religiosidade, outra coisa é religião institucionalizada. Né? Então a gente tem que entender aonde que vai um lado e aonde que vai o outro, né? Aonde que termina o profetismo e onde que começa a institucionalização, né? Na prática, o que suco ferve, né?
Então, assim, na prática, aqui é só samsara, né? Enfim, né? Este é o rolê, tá? Este é o rolê. Rafa, se quiser fazer o Cor do Tibete, faz o Cor do Tibete, meu irmão. Tudo que eu falei tem documentação probatória. Fica à vontade. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos